Bem-vindos a esta atividade chamada Fernando Pessoa para Principiantes. Temos como convidado de honra o Dr. Jerónimo Pizarro, da Universidade de Los Andes de Bogotá. O Dr. Jerónimo é professor na universidade, Universidade de Los Andes, titular da Cátedra de Estudos Portugueses do Instituto Camões, na Colômbia, e doutor pelas universidades de Harvard e de Lisboa em literaturas hispânicas e linguística portuguesa. No âmbito da edição crítica das obras de Fernando Pessoa, publicadas pela INCM, contribuiu com 7 volumes, sendo o último a primeira edição crítica de Livro do Desassossego. Em 2010, a Dom Quixote, que é uma editora portuguesa, publicou a Biblioteca Particular de Fernando Pessoa, livro que preparou com Patrício Ferrari e António Cardiello, depois dos 3 coordenarem a digitalização dessa biblioteca com o apoio da Casa Fernando Pessoa. Em 2011, a Legenda publicou o livro Portuguese Modernism in Literature and Virtual Arts, co-organizado com a Stefan Dix, com quem já tinha coeditado, em 2008, um número especial da revista Portuguese Studies. E em 2007, um livro de ensaios, A Arca de Pessoa. De 2011 a 2013, Pizarro foi o coordenador de 2 novas séries da Ática, outra editora, Fernando Pessoa, Obras 1, Fernando Pessoa, Obras, Fernando Pessoa, Ensaística, contribuindo com mais de 10 volumes. Atualmente dirige a coleção Pessoa da Tinta da China. Em 2013 foi o comissário da visita de Portugal à Feira Internacional do Livro de Bogotá e ganhou o prémio Eduardo Lourenço. Deixo-vos aqui com o Jerónimo Pizarro. Não sei, Jerónimo, a professora Digna gostaria de dizer algo antes de passar-te a palavra. No fim e ao cabo, a Cátedra Fernando Pessoa está na UCB e a professora Digna é a nossa docente e chefe do Departamento de Língua Portuguesa da Universidade Central da Venezuela. Não sei, Digna, queres adicionar alguma coisa? Pois, muito bom dia. Quero agradecer muito ao Jerónimo por aceitar o convite, por partilhar aqui conosco hoje e a todas as pessoas que estão a acompanhar a atividade, né? Muito obrigada por estarem aqui. Jerónimo, como sabes, nós temos aqui também uma cátedra Fernando Pessoa que até agora estava inativa, vamos ativar. E gostávamos, é um enorme prazer contar contigo hoje e depois continuar, a ideia é continuar depois uma interação entre a nossa cátedra e a vossa, para obviamente nos enriquecer, não é? Porque estas trocas de experiência, o que é que fazem? Afinal, o que fazem é enriquecer. Portanto, muito obrigada por estares aqui e vamos então desfrutar do prato forte de hoje, Pessoa para Principiantes. Obrigada. Obrigado pelo convite. Eu espero que seja a primeira, segunda, terceira de muitas colaborações e que possamos aproveitar, e não apenas por causa da pandemia, este trabalho entre cátedras, entre países vizinhos, e que possamos colaborar muito mais e reactivar o que tenha estado menos ativo. Da minha parte, quero mesmo continuar a colaborar convosco e tentarmos criar muitas mais atividades dentro do plano de atividades para isso. O título da comunicação, digamos, ou da charla, da conferência, não sei, é mesmo para ser muito informal, e o título foi sugerido do vosso lado, não foi uma invenção minha, Pessoa para Principiantes, e, portanto, se for mesmo para principiantes, eu não queria estar a ler, não queria ter uma apresentação muito formal, queria imaginar muito mais uma comunicação a partir de conhecimentos mínimos que possamos todos mais ou menos ter sobre Fernando Pessoa.
Para principiantes, bom, não sei, eu não sei exatamente para quais pessoas estarei a falar, quais pessoas já conhecerão Fernando Pessoa, quais não o conhecerão. Eu sempre digo que é muito interessante Fernando Pessoa ser um autor que, para o qual já foram escritas tantas biografias e em junho, julho vai aparecer mais uma de Richard Sennett. Mas neste momento temos já em espanhol, porque não apenas, digamos, há 3 biografias de Fernando Pessoa, a primeira, e claro, há muitas mais em termos de contributos, de artigos, de livros pequenos, mas eu próprio fiz uma biografia intelectual a partir das leituras sobre Gênio e Loucura, mas tirando muitos contributos diferentes ou mais especializados, ou mais da família de Fernando Pessoa, há 3 biografias grandes, a de João Gaspar Simões, de 1950, que foi publicada em espanhol por Fundo de Cultura Econômica. Não sei se ainda está a circular, não é fácil de comprar, mas a primeira e a grande biografia e a biografia mais psicanalítica, mais de biografismo, foi feita já há 70 anos atrás, foi feita por um crítico português, e essa é do João Gaspar Simões. E mais tarde, Ángel Crespo, o poeta crítico espanhol, fez uma biografia, e claro, publicada em espanhol, e Ángel Crespo foi um dos grandes tradutores de Fernando Pessoa e um dos tradutores do livro do Desassossego, da primeira edição que eu li do Desassossego foi a edição de Crespo, publicada pela Six Barral, e Crespo publicou antologias, Crespo publicou muitos artigos, interessou-se muito pelo paganismo em Fernando Pessoa, ainda publicou outros livros e publicou uma biografia. E há uma terceira biografia escrita por um poeta francês, Robert Bresson, e talvez em espanhol foi publicada pela Ciruela, teria que confirmar, mas eu sei que as três biografias estão em espanhol, e talvez até, eu não tenho certeza, mas talvez uma quarta, de um brasileiro, João Paulo Cavalcanti Filho. Eu sei que o Cavalcanti Filho já publicou a sua biografia em 3 ou 4 países. Sei que tinha encomendado para ser publicada em espanhol e talvez já foi, e portanto seria a quarta. Essa é uma semi-biografia, uma tentativa de biografia em que há muito mais do que informação biográfica, digamos, muitas receitas culinárias. E a quinta biografia que será publicada agora no verão, e portanto temos um autor, Fernando Pessoa, que morreu em 35, nasceu em 1888, portanto, é um autor que há menos de um século desapareceu. Nós só estaremos a celebrar o centenário da morte de Fernando Pessoa em 2035. Até agora passaram 85 anos, mas mesmo tendo passado só 85 anos sobre a morte de Fernando Pessoa, e mesmo sendo um autor que só foi resgatado e mais conhecido a partir de 85, portanto, eu de certa forma considero que a celebridade, a grande celebridade de Fernando Pessoa é dos últimos 35 anos, é muito pouco tempo, 35, 40 anos, e é um autor do qual já temos, pelo menos, sim, já temos 5 biografias grandes, talvez 5 biografias, contributos biográficos mais pequenos, uma bibliografia gigantesca e desatualizada
e que já não dá para, talvez já não dá para reunir, como José Blanco, nas suas duas tentativas bibliográficas tentou, e não sei, eu não consigo imaginar outro autor, talvez Jorge Luis Borges, mas poucos autores consigo imaginar, e autores do século XX, que já tenham criado tanto interesse crítico, uma bibliografia tão gigantesca, mas o que mais me surpreende é que para um autor do qual é muito difícil escrever uma biografia, nós temos pouca informação biográfica sobre Fernando Pessoa, conhecemos pouco da sua vida, é uma vida com poucos acontecimentos, é uma vida de uma pessoa que não viajou muito, é a vida de uma pessoa que não saiu praticamente de Lisboa, quer dizer, parte da sua educação foi na África, em Durban, colônia inglesa da África do Sul, mas quando regressa a Lisboa em 1905, praticamente já não sai até 1935, e há muitas partes de Portugal que não terá conhecido, há muitas pessoas importantes que não conheceu, que tensionava conhecer, escrevia num papel que queria conhecer esta e esta e esta e esta outra pessoa célebre, mas a verdade é que Fernando Pessoa, talvez a pessoa mais célebre do estrangeiro que conheceu foi Aleister Crowley, e não porque a pessoa quisesse conhecer um mago inglês, mas porque este mago ocultista inglês, o Crowley, apareceu em Lisboa em 1930, enviou um telegrama à pessoa indicando que ia a chegar a Lisboa. Pessoa tinha tentado que Crowley não fosse finalmente para Lisboa. Então, bom, Fernando Pessoa, nós não temos muita informação, e a vida não é uma vida de diplomata, não foi, digamos, a vida de um Octávio Paz, e foi Octávio Paz que disse que os poetas não tinham biografia, mas a biografia de Octávio Paz é espetacular, é grande, é muito complexa, é cheia de pessoas. Eu estava nestes dias a falar com Daniel Balderston do Borges Center em Pittsburgh, e Borges tentou, quer dizer, Jorge Luis Borges supostamente fez uma obra completa em vida, publicada com 3 volumes, mas a obra de Borges nunca parou de crescer. Borges tentou publicar uma obra completa, mas a obra completa de Borges claramente não está nos 3 volumes da MC. E depois Borges não apenas tem uma obra muito mais extensa, que está em textos recobrados, que está em muitas partes dispersas que foram sendo encontradas, mas Borges ainda fez muitas viagens, Borges fez muitas conferências e charlas, e agora estão a reunir as conferências e charlas de Borges, e são talvez 120 ou mais de 150. Estão a aparecer os cadernos manuscritos de Borges, estão a aparecer os manuscritos de Borges, e nós estamos em 2021 e a obra borgiana não para de crescer. E, portanto, temos um autor em que temos um espólio, um arquivo gigantesco, quer Pessoa, quer Borges. Temos uma biblioteca e temos livros, e temos muitos livros para consultar. Ainda no caso de Borges, não de Pessoa, temos muitíssimas conferências inéditas e ainda para localizar. E ainda temos, no caso de Jorge Luis Borges, um autor que viveu muitas mais décadas do que Fernando Pessoa. Fernando Pessoa morreu com 47 anos, é um autor relativamente novo, no momento da morte. Muitos dos autores célebres da literatura portuguesa, pelo menos do século XX, não ultrapassaram os 50 anos. Vários dos poetas portugueses do século XX, não apenas por nós pensarmos que Portugal é um país de suicidas, ou não, que é a ideia de Unamuno. E é curioso, para um autor que morreu com 47 anos, que morreu há pouco tempo
que ainda está sendo canonizado, que ainda não conhecemos plenamente, porque o espólio está amplamente inédito. O espólio de Fernando Pessoa ainda é um manancial de inéditos, para um autor que ainda não conhecemos plenamente, que ainda estamos a estudar. Mesmo surpreendente já termos 5 biografias, termos a promessa de ainda podermos ter mais, porque eu conheço 2 ou 3 pessoas que já indicaram que queriam escrever uma biografia de Fernando Pessoa, e são muitas tentativas de perceber o enigma Pessoa através da biografia, e é pouco o que ainda conhecemos das obras. Quando eu estava a pensar nisto de Fernando Pessoa para principiantes, pensei, bom, eu já fui e ainda sinto que sou em parte principiante. Quando editei, não sei, cartas astrológicas, eu fui e continuo a ser um principiante na astrologia. Eu não podia ignorar as cartas astrológicas, porque Fernando Pessoa fez pelo menos 600 horóscopos, e eu podia não saber nada de astrologia, eu podia acreditar ou não na astrologia, mas o próprio Fernando Pessoa é um leitor, e um grande leitor do racionalismo inglês, e o mesmo grande leitor de racionalistas ingleses e das grandes bibliotecas de racionalismo do seu tempo, e o leitor que ia à livraria inglesa de Lisboa a comprar, encomendar livros de racionalismo, é o mesmo autor que ficou interessadíssimo por diferentes aspectos do esoterismo ocidental e não só, e é o mesmo autor que fez muitíssimos horóscopos, e, portanto, Fernando Pessoa é muito plural. Em muitos campos de Fernando Pessoa eu sinto ser principiante, e eu já fui principiante em muitos momentos. Muitas das minhas leituras, digamos, eu abri o Desassossego. Este foi dos primeiros, se não foi o primeiro, talvez tenha sido, foi os 2 primeiros livros de Fernando Pessoa que eu terei lido, foi Poemas de Alberto Caeiro, em edição bilíngue, da editorial Visor, e foi conhecer Alberto Caeiro, foi conhecer o livro do Desassossego. Ainda hoje, eu sinto que talvez a melhor forma de começar a ler, de ter uma primeira leitura de Fernando Pessoa, passa por ler Alberto Caeiro, passa por conhecer o Desassossego, e talvez por ter lido pelo menos um dos grandes poemas do século XX, que é Tabaqueria. E, portanto, ler alguma poesía de Álvaro de Campos, y esa poesía de Álvaro de Campos que tanto marcó y ainda está a marcar a poesía venezolana y latinoamericana no geral. Lembro-me, digamos, de ter aberto o livro do Desassossego, ter lido, vou ler em espanhol. A minha primeira leitura foi em espanhol. Claro, mais tarde, mas eu não podia imaginar, eu acabaria por propor uma edição crítica do livro do Desassossego e por conhecer os manuscritos, mas há quase 30 anos atrás, 25, a minha leitura foi em espanhol. E, digamos, diz Fernando Pessoa no Desassossego: me quedo pasmado quando termino algo, me quedo pasmado y desolado. Mi instinto de perfección debería inhibirme de acabar, debería inhibirme hasta de dar comienzo, pero me distraigo y hago. Lo que consigo es un producto en mí, no una aplicación de la voluntad, sino una cesión suya. Comienzo porque no tengo fuerza para pensar, acabo porque no tengo alma para suspender. Este libro es mi cobardía. Yo nunca esqueci estas palabras. Empezó a indicar que en principio no era una pessoa para terminar nada, que só terminava porque não podia parar, que ter escrito o Desassossego, o livro do Desassossego, era uma covardia,
porque fosse corajoso, não escrevia o livro, e eu a imaginar este tipo de autor de um livro póstumo que parecia não escrever, mas não podia parar de escrever, que considerava que não devia ter feito um livro, e este livro tão marcante, e que esse livro, com esta ideia quase de Mallarmé, que a vida estaria destinada para um livro, esse livro para o qual tinha destinado grande parte da sua vida, não era talvez esse grande livro celebrado em muitos momentos, mas podia ser visto em termos pelo menos artísticos ou biográficos como Covardia. E isso era dito mesmo que Roman Jakobson tivesse apresentado Fernando Pessoa junto de nomes tão importantes como Stravinsky, Picasso, Joyce, Braque, Klevinov, Le Corbusier, e Jakobson tinha colocado Fernando Pessoa entre os nomes mais importantes de uma certa revolução artística europeia, e ao mesmo tempo que eu estava a ler um livro mais e mais canonizado, tinha um livro, digamos, inexistente, criado pelo editor, que não tinha uma organização certa, que tinha muitos problemas para ser livro, e dentro dos muitos fragmentos do livro, um autor que declarava: bom, esta é a minha obra, ou o meu livro, mas é um livro que aconteceu por causa da minha covardia, que aconteceu porque eu não podia fazer outra coisa. Ter lido Desassossego e ter lido em paralelo Caeiro, claro que foi um choque. O desassossego desassossega, o desassossego cria estados anímicos muito complexos, o desassossego cria amor e ódio, o livro do Desassossego é de grandes paixões, mas não todas positivas, é um livro em que tem partes e passagens muito oscuras, é um livro fundamentalmente dos últimos anos da vida de Fernando Pessoa, enquanto que nós temos um Alberto Caeiro que parece ser um convite a ter uma grande paz, um convite a uma grande tranquilidade, um convite a um certo sossego. Isto já foi até comparado com o budismo. E queria ler minimamente partes de Caeiro, já Caeiro lido em edição bilíngue, que para mim foram completamente perturbadoras. As minhas notas e os meus sublinhados estavam na parte portuguesa. Dice Caeiro que é completamente diferente nisto a Bernardo Soares, ou então o autor do livro do Desassossego. Pensar no sentido íntimo das coisas e acrescentado como pensar na saúde ou levar um copo de água das fontes. O único sentido íntimo das coisas é elas não terem sentido íntimo nenhum. Não acredito em Deus porque nunca o vi. Se ele quisesse que eu acreditasse nele, sem dúvida que viria falar comigo e entraria pela minha porta dentro, dizendo-me: aqui estou. Isto é completamente diferente ao Esteves da tabaqueria, que não cumprimenta, mas diz adeus, que faz outro tipo de sinal. Eu vou ler outra vez. Isto é Alberto Caeiro. Pensar no sentido íntimo das coisas é acrescentado como pensar na saúde ou levar um copo de água das fontes. O único sentido íntimo das coisas é elas não terem sentido íntimo nenhum. E, portanto, se não há sentido íntimo nenhum, digamos que nós não teríamos motivos para tanto desassossego. Caeiro faz crer,
quer imaginar, Alberto Caeiro quer imaginar que no universo não há sentido íntimo, e se não há sentido íntimo no universo como um todo, então qual é o motivo para o desassossego, qual é o motivo para a intranquilité, que foi a tradução francesa? E continua de uma forma muito coloquial, e de uma forma muito humana. Não acredito em Deus porque nunca o vi. E isto parece Wittgenstein no Tractatus, indicando que não dá para imaginar coisas nas quais não dá para pensar ou com as quais não dá para ter um trato mais imediato. Não acredito em Deus porque nunca o vi. E, portanto, se não acredita em Deus, menos um desassossego e talvez mais um motivo de calma. Se ele quisesse que eu acreditasse em Deus, sem dúvida que eu iria falar comigo. E é Deus que teria que falar com Caeiro. E entraria pela minha porta dentro, dizendo-me, aqui estou. E claro que isto era surpreendente. Era Fernando Pessoa, mas Fernando Pessoa indicando que não era Fernando Pessoa, que este tal Alberto Caeiro era o seu mestre, que Pessoa tinha tido a capacidade de tornar-se discípulo, que uma pessoa, e Pessoa em latim é máscara, Pessoa já tinha no apelido a indicação de máscara, que é uma coisa, claro, fantástica e sempre, eu acho que sempre deve ser dita. E este Fernando Pessoa inventa Alberto Caeiro, inventa o seu mestre, e o mestre de Pessoa, o mestre fictício de Pessoa, diz não acreditar em Deus. E Pessoa parece ter precisado de inventar um mestre deste tipo, um mestre que supostamente é um pastor, mas um pastor muito relativo porque guarda rebanhos, um pastor muito relativo porque está a guardar e a cuidar das suas sensações, um pastor que indica que o mundo é o que não há, digamos, uma certa transcendência, que devíamos ficar numa imanência quase total, que devíamos ficar num aspecto mais nominativo, nominalista do mundo, e uma árvore, uma árvore, e uma árvore, não pensarmos tanto nas coisas, não pensarmos no que significam, não pensarmos na origem, não pensarmos tanto no futuro, termos o mundo presente, o mundo que para podermos ver o mundo, temos que desaprender o mundo no qual estamos, termos uma linguagem tão simples que parece que é uma linguagem que passa da mente para a mente e que nem sequer passa pelo papel, porque Alberto Caeiro diz que escreve poemas num papel que está no seu pensamento e parece um guardador completamente mental, que se comunica mentalmente conosco, que é materialista, mas não quer saber do materialismo do mundo. E nós passarmos, Fernando Pessoa já foi considerado parte dos metaphysical poets e da tradição metafísica inglesa. Claramente a metafísica é parte do poema mais importante de Fernando Pessoa, da Tabaqueria, atribuído a Álvaro de Campos. Fernando Pessoa foi muito, muito metafísico e no livro do Desassossego é desassossegantemente metafísico. E aparece Alberto Caeiro quase sugerindo que a metafísica é uma brincadeira, que a metafísica é um engano, que a metafísica é talvez um problema de saúde e que nós devíamos deixar de pensar tanto em certas coisas para podermos atingir alguma espécie de calma superior. Isso é, claro, muito artificial. Caeiro é um artifício de Pessoa, é um artifício fantástico, mas Caeiro quase parece uma resposta, Caeiro quase pareceria ser uma forma, um anti-Pessoa, um anti-desassossego,
Mas claro que Caeiro acaba por estar doente, e nós esquecemos que Caeiro, pelo menos uma parte de Alberto Caeiro, é um Caeiro desassossegado, porque Caeiro não sempre está saudável, não sempre está são. Há momentos em que Alberto Caeiro adoece e o Caeiro doente começa a ser o pessoa mais desassossegada. Portanto, bom, e falar de Alberto Caeiro talvez permite minimamente nesta ideia de Fernando Pessoa para principiantes, se eu puder, não sei se posso, eu queria pedir para poder partilhar o ecrã, mas então talvez o Henrique tenha que autorizar para eu Henrique, poder, se o Henrique estiver aí e eu o ficar com Henrique a está aí, apresentação tem que para autorizar. partilhar. Sim, já está, já autorizei. Sim, sim. Já partilhar o ecrã. já podes, Jerônimo. Ah, ok. Deu o café e acertar, então, vou partilhar rapidamente. Eu tinha alguns materiais a pensar, materiais antigos, porque eu acho que o mais importante pode ser falarmos mais tarde. Estes são materiais, digamos, para perceber esta distinção que Fernando Pessoa fez entre obras ortônimas e heterônimas, porque uma das perguntas mais constantes quando nós pensamos Fernando Pessoa é, bom, Fernando Pessoa criou, inventou, pelo menos 3 designados heterônimos, Alberto Caeiro, Ricardo Reis y Álvaro de Campos. Y en 1928 crió a distinção entre heterónimo y ortónimo. Mas Fernando Pessoa criou muitos autores fictícios. Há um livro que já existe em espanhol, no qual sugerimos que Fernando Pessoa foi 136 autores fictícios, 136 autores fictícios mais 3 heterônimos. O problema é perceber o que Fernando Pessoa utiliza no início a palavra pseudônimo, mas mais tarde abandona a palavra pseudônimo e está sempre a sugerir que a sua obra não deve ser tanto considerada como uma obra pseudonímica de pseudônimos, mas como uma obra heterônima, em que pelo menos há 3 heterônimos e há outra série de semi-heterônimos e autores fictícios. E a certa altura, claro que não é a melhor distinção, a certa altura Fernando Pessoa imaginou que podíamos idealmente diferenciar uma obra ortônima, que seria a obra própria, e uma obra heterônima, que seria a obra alheia ou semi-alheia, em que estaria Fernando Pessoa sendo outro tipo de autores. Essa distinção é complicada. É interessante que Fernando Pessoa foi a pessoa que inventou o sentido não linguístico da palavra heterônimo. Nós podemos encontrar em dicionários portugueses e espanhóis a palavra heterônimo, mas quase sempre, se a palavra está no dicionário, é apenas para o sentido linguístico, mas não para o sentido de hetero, ônoma, hetero de heterogeneidade e ônoma de nomes heterogêneos, de nomes outros, e esse sentido foi praticamente criado, afinado por Fernando Pessoa, e entrou no sentido de pseudônimo há muito pouco tempo em dicionários como este da Real Academia Espanhola, ou em Infopédia, ou nos dicionários portugueses. Reparem, mas isto é posterior, claramente posterior a Fernando Pessoa, o sentido que é dado em literatura, e 2 sentidos, pelo menos na Infopédia, a palavra heterônimo.
E isto é como se nós pensarmos na palavra, não sei, quijotesco. Quijotesco é Cervantes, dantesco é Dante, heterônimo, ortônimo, são palavras que devemos a Fernando Pessoa e são palavras que foram crescendo no tempo. Isto é até 2000, a partir de un espacio de laboratorio de Google, y da para ver cómo apenas en inglés, mas podría ser feito para otras lenguas, mas Google depende muito do inglés, como a partir más o menos de 1950, depois de um momento em que aparecia mais, mas a partir de 1950 começa a crescer, a crescer, a crescer, a forma em que heterônimo como palavra é registrada em certo tipo de livros e de publicações. Isto está em espanhol, mas isto é apenas para pensar, digamos, a partição, as duas partes da palavra, hétero, que poderia ter sido o oposto de homo, mas Pessoa não queria, digamos, pensar em homônimo, mas fez ortônimo, portanto, não tanto nem sequer a questão do homem, mas uma questão de propriedade, de retamente. E aí podemos pensar outro tipo de possibilidades. Podia ter utilizado halo, podia ter utilizado auto, podia ter utilizado outras formas de pensar ônoma, que é nome, e outra raiz. Fernando Pessoa ainda imaginou utilizar a palavra autônima e, portanto, acabou por utilizar mais tarde a palavra ortônimo para as obras que pudessem ser próprias. Imaginou que pudessem existir obras autônimas e meio autônimas. E reparem, claro, isto no início, antes de definir melhor os conceitos, a obra de Fernando Pessoa podia ter sido uma obra dividida não apenas em línguas, porque Fernando Pessoa escreveu em inglês, em português e ainda em francês, mas uma obra que, a partir de ser mais ou menos própria, pudesse ser publicada dessa forma. E no início, Álvaro de Campos não era tão diferente de Fernando Pessoa, pelo menos o Álvaro de Campos do Arco do Triunfo, portanto, da Ode Triunfal, da Ode Marítima, da Ode a Walt Whitman, da Ode Marcial. O Álvaro de Campos de Arco de Triunfo foi considerado como um exercício de obra meio autonimamente. E aí, claro, com a ortografia de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa pensou muito na questão dos pseudônimos, até porque conhecia muito a discussão que ainda existe sobre se Shakespeare era o autor das obras shakespearianas todas, se Shakespeare tinha existido ou não, se Shakespeare era um pseudônimo, e mesmo que não fosse um pseudônimo, o que para Fernando Pessoa era mais importante é que, se nós um dia decidíamos que Shakespeare não tinha existido, então tínhamos uma obra dramática em que já tínhamos despersonalização dramática, em que já tínhamos a invenção de muitas vozes, e não teríamos apenas isso, teríamos, digamos, a discussão sobre, então, se Shakespeare não era Shakespeare, o que é um autor, e somos nós que podemos inventar e criar um autor. E para Fernando Pessoa, que leu 20, 30 livros, artigos, textos sobre a questão de se Shakespeare era ou não Shakespeare,
para Fernando Pessoa, que ainda corrigia o inglês dos seus livros. Para esse Fernando Pessoa, era muito claro, digamos, que pensar a pseudonimia era pensar a autoria, y que autoría podía ser ficticia y que autoría podía ser criada, y que si un autor aprofundase en cuestiones de autoría, un autor podía criar autores y un autor podía muito mais do que criar pseudónimos, porque o pseudónimo sería mudar un nome, colocar otro nome, uma certa forma de ocultação, enquanto que a criação de heterônimos passaria não apenas por inventar um nome, mas inventar uma figura, inventar uma obra, inventar um estilo, inventar uma certa lógica para esse autor. Há textos de Fernando Pessoa fantásticos como este, que estão publicados em espanhol nos escritos sobre Gênio e Loucura, William Shakespeare pseudônimo, em que Fernando Pessoa estuda, pensa as consequências todas de imaginarmos que Shakespeare fosse apenas um pseudônimo. E estas são questões que interessaram Fernando Pessoa a vida toda. Este, digamos, é um texto de 1906, de Fernando Pessoa com 18 anos, e Fernando Pessoa ainda escrevia em inglês, e praticamente apenas em inglês nesta altura. Fernando Pessoa só começa a escrever mais em português em 1908. E reparem o que diz Fernando Pessoa em 1906. I have always had in consideration a case which is extremely interesting and which starts a problem not the less interesting. I consider the case of a man becoming immortal under a pseudonym, his real name hidden and unknown. Such a man would, thinking upon it, not consider himself really immortal, but an unknown destined to be immortal indeed. And yet, what is the name? He would consider nothing, nothing at all. What then, I said to myself, is immortality in art, in poesy, in anything whatsoever? E isto é fantástico porque Fernando Pessoa, percebendo o valor, a importância do nome e como um autor poderia ser um nome, poderia não ser mais do que um nome se fosse um pseudônimo, e como a celebridade, a imortalidade está relacionada com esta parte que pode ser indefinida. A certa altura, pelo menos nas cartas para Armando Cortes Rodrigues, a certa altura inicial, Fernando Pessoa disse, não sei se dá para ler, esta é uma letra mais clara de Fernando Pessoa, mantenho, claro, o meu propósito, que seria lançar pseudonimamente a obra de Caeiro, Reis e Campos. E no início, digo no início porque os heterônimos foram criados em 1914, em 1915, Pessoa admitia lançar pseudonimamente as obras de Caeiro, Reis e Campos, porque talvez em 15 ainda podiam ser consideradas obras pseudônimas. Fernando Pessoa começa a brincar muito com a palavra pseudônimo, faz este tipo de aforismos em que percebe que a pseudonímia pode ser pensada filosoficamente, metafisicamente, e então diz, digamos, escreve: a tua alma é um pseudônimo teu, Deus é um pseudônimo teu, Deus é um pseudônimo nosso. O autor que escreve isto é o autor que percebe que os nomes são nomes, que nós podemos ser pseudônimos para o universo, que nós podemos brincar
com os nossos nomes e que nós estamos no mundo, talvez, para criar identidades e que não temos que ter uma única identidade e que no momento em que estamos a criar identidades, estamos um bocadinho a brincar a ser deuses. E, claro, este é o Fernando Pessoa mais panteísta, e em 1916 é que Fernando Pessoa está a escrever grande parte dos textos do neopaganismo português. Bom, podemos passar de aqui para 28, para a tábua bibliográfica, porque é nesta tábua bibliográfica de 28 que Fernando Pessoa finalmente, e talvez pela primeira vez, utiliza a palavra heterônimo, utiliza a palavra ortônimo, e é neste momento de 28 que o que podia ser uma obra pseudônima, o que podia ser uma obra autônima, passa a ser uma obra heterônima, e em que Fernando Pessoa tenta indicar qual é a sua obra, qual é a obra própria, qual é a obra menos própria, qual é a obra de autores fictícios, qual é a obra que assina e reconhece como própria. Reparem como está escrito heterônimo com Y. E uma coisa muito importante que nós costumamos esquecer, Fernando Pessoa escreve mais tarde a palavra heteronimismo, mas nunca utiliza, nunca escreve a palavra heteronímia que é nossa. Portanto, as três palavras que Fernando Pessoa inventa são heterônimo, ortônimo e heteronimismo. E são palavras criadas, pelo menos a partir de 1928. E há textos que eu gosto sempre de ler, de regressar, de lembrar. Este é um texto fantástico, tardio, em que Fernando Pessoa, que inventou tantas identidades, que terá sido pelo menos 136 autores fictícios, diz: há acidentes do meu distinguir uns de outros, estas tais figuras de sonho, que pesam como grandes fardos no meu discernimento espiritual. Distinguir tal composição musicante de Bernardo Soares, o autor final do livro do Desassossego, de uma composição de igual teor que é minha, e, portanto, a musicalidade da prosa de Soares poderia ser, em certos momentos, a musicalidade da prosa de Fernando Pessoa. Distinguir as duas era um problema, e um problema de discernimento espiritual. Continuo. Há momentos em que o faço repentinamente, com uma perfeição de que pasmo. O pasmo, e pasmo sem imodéstia, porque não crendo em nenhum fragmento de liberdade humana, pasmo do que se passa em mim, como pasmaria do que se passasse no trem em dois estranhos. E Fernando Pessoa, considerando-se a si próprio estranho e podendo pensar em si próprio de fora. E pasmado de poder distinguir quando um escrito é, digamos, de Soares ou é de Fernando Pessoa. Continuo. Só uma grande intuição pode ser bússola nos descampados da alma. Só com um sentido que usa da inteligência, mas se não assemelha a ela, embora nisto com ela se funda, se pode distinguir estas figuras de sonho na sua realidade de uma a outra. E isto é Fernando Pessoa apresentando-se entre figuras de sonho, indicando que apenas a intuição ajuda a distinguir uma figura de sonho de outra, e quase imaginamos um dramaturgo tipo Pirandello, Luigi Pirandello, que pode dialogar mentalmente com muitas figuras de sonho, mas que dificilmente sabe quando
está a ser uma figura quando está a ser outra, a aparecer na sua mente. Bom, deixo de partilhar a outros materiais que agora não interessam, mas esta, digamos, seria a parte mais teórica e importante para pensar Fernando Pessoa, autor de Heterônimos, e porque talvez o núcleo da obra de Fernando Pessoa neste momento é o livro do Desassossego, a obra completa dos 3 heterônimos, Álvaro de Campos, Ricardo Reis e Alberto Caeiro, e Mensagem, o único livro que Fernando Pessoa publicou em vida em 1934. Temos, portanto, um autor que tentou atribuir parte da sua obra a outros autores, sendo outros autores fictícios. Temos um autor de prosa e de poesia e de teatro. Temos um autor que escreveu em inglês, em francês e em português. Temos um autor, como já expliquei no início, que pelo menos, do qual já temos pelo menos 5 biografias ou muitas mais. Temos um autor ainda inédito, do qual estamos a publicar textos inéditos constantemente. Temos um autor que talvez imaginamos conhecer, mas que ainda está por conhecer. Temos um autor mais e mais universal, muito traduzido, muito publicado, e do qual eu acho que vamos continuar a falar durante muitos anos. Eu talvez gostaria de encerrar esta primeira parte para passar para as perguntas, e talvez vou apenas ler 2, 3 poemas de Fernando Pessoa a partir da antologia de Fundo de Cultura Econômica, para ficarmos com Fernando Pessoa ortônimo e depois com um Fernando Pessoa heterônimo. Fernando Pessoa ortônimo, poema de 1931. Sou um evadido, logo que nasci, fecharam-me mim. Ah, mas eu fugi. Se a gente se cansa do mesmo lugar, do mesmo ser, por que não se cansar? Minha alma procura-me, mas eu ando a monte, oxalá que ela nunca me encontre. Ser é cadeia, ser eu não é ser. Vivirei fugindo, mas vivo a valer. E esta é a tradução para espanhol. Soy un evadido. Soy un evadido, apenas nací, en mí me encerraron, pero yo me fui. La gente se cansa del mismo lugar, de estar en mí mismo, no me he de cansar. Mi alma me busca, yo me escabullí, ojalá que nunca señale, está allí. Ser uno es prisión, ser yo ya no es ser, viviré escapando y así me hago valer. Este é um poema ortônimo, quer dizer, que Fernando Pessoa terá atribuído a si próprio, assinado com o seu próprio nome, e depois temos os poemas atribuídos a outras figuras. Talvez vou ler um poema de Ricardo Reis, do qual temos falado menos, e poemas mais pequenos de Ricardo Reis. Talvez este que é muito conhecido. As rosas amo dos jardins de Adonis, essas volucres amo lídias rosas, que o dia em que nascem, nesse dia morrem. A luz para elas é eterna, porque nascido já o sol, e acabam antes que Apolo deixe o seu curso visível. Assim façamos nossa vida um dia,
inscientes Lidia voluntariamente, que a noite antes e após do pouco que duramos. E aqui está o carpe diem todo, a ideia da nossa vida ser um dia, a ideia da beleza, da duração de beleza, e esta seria a tradução para o espanhol, e termino com a leitura deste poema. Amo las rosas del jardín de Adonis. Amo las rosas del jardín de Adonis, amo, Lidia, esas efímeras rosas que el mismo día en que nacen, ese mismo día mueren. La luz en ellas es eterna porque nacen tras nacer el sol y se acaban antes de que Apolo deje su recorrido visible. Hagamos nuestra vida así un día, inscientes, Lidia, voluntariamente, noche hay antes y después de lo pouco que duramos. Muito obrigado e passemos pronto para o diálogo, para as perguntas e para pensar algumas outras questões sobre Fernando Pessoa. Obrigado, Jerônimo, pela tua apresentação, foi bastante interessante. Não sei se algumas das pessoas têm perguntas. Eu tenho uma pergunta, depois vou passar a palavra ao Juan Ricardo. Tenho uma pergunta, Jerônimo. De que forma a astrologia influenciou a obra de Pessoa? Ele fazia cartas astrológicas, tu disseste. Então, achei bastante interessante. Eu conhecia algo sobre isso que tinha lido, mas de que maneira ele sentia essa atração pela astrologia, por essas ciências astrológicas e tudo mais? De que maneira isso se relacionou com a sua obra? Sim, quer dizer, não apenas com a obra. Fernando Pessoa foi astrólogo, imaginou ganhar dinheiro e talvez ganhou algum dinheiro com astrologia. Fernando Pessoa criou Rafael Baldaia como astrólogo, como autor fictício, mas quer sendo Rafael Baldaia, quer sendo Fernando Pessoa, foi astrólogo, fez da astrologia uma prática, a astrologia foi prática e foi teoria, leu de forma autodidacta, leu muitos livros de astrologia, escreveu sobre planetas e sobre questões planetárias e astrológicas, muitos textos, e, portanto, Fernando Pessoa, digamos, foi teórico da astrologia, foi astrólogo, praticante da astrologia, e utilizou a astrologia não apenas para se relacionar com amigos, para aceitar encomendas, para pensar a vida de outras pessoas, mas Fernando Pessoa sempre misturou, digamos, o real e o imaginário, e, portanto, podia criar uma carta astrológica para Oscar Wilde, mas queria pensar em Oscar Wilde a sua própria vida. Cria uma carta para Antônio Boto, para William Shakespeare, e está a tentar pensar quais são as afinidades entre Shakespeare e Pessoa, entre Boto e Pessoa. E, portanto, a astrologia não era apenas para perceber melhor certas personagens, mas para perceber melhor as figuras com as quais considerava ter afinidades. E depois Fernando Pessoa fez horóscopos dos heterônimos, e a astrologia foi uma forma de definir ficcionalmente os heterônimos, e a astrologia foi uma forma de pensar o heteronimismo. Portanto, a astrologia está no plano do fictício, a astrologia está no plano do real. A astrologia foi uma forma de Fernando Pessoa conhecer outros astrólogos e foi uma forma de criar os seus próprios autores fictícios. Obrigado, Jerônimo. O Juan Ricardo quer falar e depois passo a palavra para o Juan Martins. Juan Ricardo, tinhas uma pergunta? Ah, não. Então, Juan Martins. Sí, gracias por la oportunidad. Bueno, más que una pregunta, quería hacer una suerte de inferencia, ¿no? A Jerónimo.
hay un ensayo que debes conocer de Octavio Paz en torno a Pessoa, y él establece una diferencia entre biografías y obras-biografías, para establecer una relación más compleja con esas diferencias que apenas podemos caer en cuenta ante el abismo de un expolio tan enorme y de muchas cosas por publicar, que bien has dicho. Yo simpatizo con esta idea de Octavio Paz, que él no escribió biografías independientes, cada heterónimo, sino él le colocó una biografía a cada obra. Cada nombre, por tanto, de estos heterónimos, que ya lo hemos señalado en parte, es una obra en sí misma. Y hay una relación orgánica y que lo establece el día triunfal. Cuando en esta carta él define que por tradición, como él escribía Parado, él habla de un vínculo que le surge de una manera orgánica en un mismo momento, 30 y tantos poemas, luego surge otro heterónimo y nacen estos 3 heterónimos como conocemos del día triunfal. ¿Qué opinas tú de este concepto más orgánico, más complejo, de entender a los heterónimos como obras? Yo creo que eso establece una relación más conceptual, más dignificante de lo que puede significar hoy y para futuro el nombre de Fernando Pessoa. Cuando decimos el nombre de Fernando Pessoa, estamos hablando de esa complejidad de obra como tal, dentro de la modernidad de la literatura contemporánea y para la literatura portuguesa. Podría agregar muchas más cosas, pero me gustaría oír tu opinión primero. Juan, gracias. Concordo, quer dizer, eu concordo com ver os heterônimos como obras. A questão é que são obras em work in progress. São, digamos, Caeiro, na biografia de Fernando Pessoa, Caeiro teria vivido, acho que nasceu talvez em 1889 e supostamente desaparece em 1915, 16. Portanto, Pessoa matou Caeiro muito cedo, mas continuou a escrever como Alberto Caeiro. Portanto, digamos, essa seria a maior prova. Caeiro é mais a obra do que a biografia, porque se Caeiro for a biografia, Caeiro devia ter desaparecido em 1915. Caeiro é uma obra que continua para além da morte teórica de Caeiro, e Caeiro não é tanto a biografia fictícia que Fernando Pessoa ainda estava a construir na carta de 1935 que referias. Caeiro, muito mais do que uma apresentação fictícia feita por Fernando Pessoa, muito mais do que isso, é o Guardador de Rebanhos, os poemas em conjuntos, o Pastor Amoroso, é a obra. E se Caeiro é a obra caeiriana, eu sinto que temos um Caeiro muito mais presente e muito mais completo, muito mais orgânico, para utilizar a palavra que tu utilizabas, Juan. Gracias, Jerónimo. Era para más que todo registrar algunas cosas que vengo trabajando y veo que se apunta bien esta idea, ¿no? Un poco, sí. Octavio Paz lo dice para sacar de ese mito de la superchería a Pessoa, ¿no? O sea, colocarlo como un personaje sobre extraordinario que en las noches recibe, es el medium, aunque lo dice, Pessoa lo dice, yo soy un medium, pero hay que entender cuando él dice yo soy un medium. Inmediatamente él a través de otros heterónimos está negando esa figura. Y creo que esas diferencias se establece, y esto es más complejo porque nos coloca en la zona de lo filosófico, cuando él habla del sensacionismo, ¿no? La categoría de la sensación, y establece la diferencia entre Ricardo Rey, Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, cómo cada uno de ellos tienen esa diferencia de entender la sensación, ¿no? Es decir, del mundo, tú lo decías ahora de alguna manera, ¿cómo veo? O sea, ¿cómo lo que veo no puedo creerlo si no existe o existe por medio de lo que veo? La contemplación para él tiene una relación objetual o no, de acuerdo con mi relación con la sensación. De esto se ha escrito, pero voy a subrayar para terminar lo que has dicho, la magnitud y la grandeza del expolio, hasta donde yo sé, me corrige Jerónimo, son más de 30.000 folios,
no tenemos ni idea de cómo pudo haber imaginado tanto espacio en tan poco tiempo y desarrollar esas estructuras. Creo que Pessoa dejó un espacio para los críticos, para los lectores, para los editores. Es decir, es curioso porque él creó un convivio sin pretenderlo, porque si se sigue estableciendo una relación con la obra de Pessoa, seguimos trabajando, su nombre está allí, múltiples conferencias, pero lo más importante es, es la estructura de ese expolio, cómo se estructura y se organiza conceptualmente. Hemos visto exquisitas ediciones del libro de Desasosiego, de Acantilado, creo que de hecho recibió un premio esa edición. Lamentablemente en Venezuela no tenemos acceso a esos libros, ni a los que tienes en mano, que producen solamente verlos, Pero ganas de Juan, leerlo. Y respondo en español. En Venezuela va a publicarse, creo que este año y creo que en pocos días, el Desasosiego lo va a publicar Vidanco, y mi edición del Desasosiego va a llegar primero a Venezuela que a cualquier otro país del mundo dentro de poco. La van a tener ahí. Importantísima observación. No, me estoy enterando. Me estoy enterando de Es como la una buena noticia alegría que que me está estás ahí dando. guardada esperando a salir. Sí, claro, Pero además claro. Vidanco hizo algo muy loco porque dijo: queremos publicar el Desasosiego en español y en portugués. Sí, sí, vaya. Y Vidanco es una de nuestras mejores Y por editoriales. una traductora venezolana, por Ana Lucía de Bastos. Ajá, sí, muy bien. Gracias por esa información. Bueno, me estoy enterando de que este medio sirva para eso, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, apenas tengamos la oportunidad, vamos a tratar de adquirir ese ejemplar. Va a tener éxito eso, por la necesidad que hay. Gracias, Jerónimo. Bueno, Juan. Juan Vizcaya. Não tinha, fui mudando, desculpa. Uma pergunta. Juan Vizcaya? Não, eu Estás aí? não tinha pergunta, desculpa, fui mudando. Ah, ok, está bem. Mais algum comentário? Sim, eu queria perguntar, primeiro, claro, dar os parabéns ao Jerônimo pela sua apresentação e perguntar na Cátedra Fernando Pessoa, lá em Bogotá, eles trabalham Pessoa, se o fazem em espanhol, se os textos para trabalhar são textos em espanhol, e se tem uma temática ou um tópico específico, porque é que para mim eu acho muito difícil pegar em Pessoa, mas já o Jerônimo também criou umas recomendações, mas estou a ver que ele fala partir do Desassossego, não é, Jerônimo? Por favor. O público, qual é que é o nosso público? Já para teres uma ideia, para ver, imagino que tem mais ou menos parecido com o teu público. Se quiseres e puderes responder em espanhol, olha, ótimo, porque aqui estão as pessoas da Escola de Letras, algumas pessoas da Escola de Letras que afinal são o público-alvo para esta atividade, para esta cátedra. Eu gostava, então, de dizer qual é que é o nosso público. Perdão, o nosso público são estudantes universitários, jovens, que são estudantes de letras, ou seja, eles são estudantes de literatura. Portanto, e esta opção da cátedra é para eles terem esta aproximação de literatura em língua portuguesa. Eles, o que é que eu estou a fazer com eles agora? Uma cadeira optativa, mas é de literatura africana. E eles leem os textos em português e depois o trabalho, a análise e as respostas e a interação é em espanhol. Eu gostava de saber como é que trabalham vocês na Cátedra Fernando Pessoa, se tem um tópico específico de Fernando Pessoa, e como é que recomendas
para nós iniciarmos. Que recomendações é que podias tu dar-nos, por favor? Obrigado. Bom, obrigado, Digna. Nós temos tentado publicar muita literatura portuguesa na Colômbia. Temos trabalhado com 3, 4, 5 editoras diferentes para publicar autores de língua portuguesa e alguns africanos. Digamos, neste momento, eu tenho nos próximos dias que falar de Germano Almeida, e El Testamento acaba de ser publicado há poucos meses na Colômbia. Então, e depende, porque, digamos, em termos da... eu não sei se era para responder em espanhol ou em português, mas a cátedra é cátedra e é leitorado. O leitorado está mais dentro de língua, e quando está mais dentro de língua, temos alunos que podem ler os livros em português. Quando estamos mais, digamos, no âmbito de cultura e da universidade, em que podemos ter alunos das faculdades todas, o que temos que trabalhar com espanhol e fornecer o português. Portanto, o que eu faço quase sempre é, se temos alunos de língua, trabalhamos em português. Se temos alunos mais, digamos, de cultura, de literatura, trabalhamos em espanhol, fornecendo o português e pedindo para escrever, quando é um texto escrito, para citarem a edição portuguesa e para ficarem obrigados a perceber o português. Portanto, temos isso de espanhol e português sempre para os alunos de literatura e cultura. Para Fernando Pessoa, quer dizer, eu tento passar pelo núcleo, eu tento passar pelos heterônimos, tento passar pelo livro de Desassossego, tento passar por mensagem e tento aproximar os alunos do arquivo, porque o arquivo é muito, muito mais vasto. O espólio pessoano permite pensar em psicologia, permite pensar em filosofia, em astrologia, em textos políticos, em sociologia, estão os cadernos, há tanto material, as apreciações literárias, as incursões filosóficas. O espólio é tão grande que, digamos, eu pelo menos tento indicar aos alunos que há uma parte mais dirigida, há uma parte mais condicionada, há uma parte mais canônica e depois há uma parte mais aberta, em que se eu tenho alunos de publicidade, Fernando Pessoa fez publicidade, se tenho alunos de economia, Fernando Pessoa teve uma revista de contabilidade, e há muitas mais áreas, e eu não queria, digamos, obrigar depois está o pessoa que escreve em inglês, e talvez há uma pessoa de anglísticos, há uma pessoa que pode estar interessada em poetas franceses, e Pessoa foi grande leitor de poetas franceses. Então, Pessoa é muito grande, ultrapassa os programas todos, e nós temos minimamente que digamos, conseguir um compromisso entre o Fernando Pessoa mais dos manuais, o Fernando Pessoa mais limitado pelos manuais de português, que antigamente era apenas mensagem, e ir conseguindo dar a conhecer um Fernando Pessoa muito maior. Praticamente ninguém trabalha os 136 autores fictícios, mas eu tento pelo menos convidar os alunos a conhecerem, não digo 30, mas a conhecerem pelo menos 7, 8 figuras imaginárias, e conhecerem, não sei, conhecerem Antônio Mora, conhecerem o Barão de Teibe, conhecerem Jean-Seul de Meluguet, conhecerem Alexander Serge, conhecerem Charles Robert Anon, não sei, eu podia... digamos, confessar que Pessoa é muito maior do que nós, e que nós podemos dar os primeiros passos, mas a partir de uma certa altura os alunos deviam
cada uma encontrar o seu percurso dentro do labirinto de Fernando Pessoa. Percebo, sim, muito obrigada. Ok, fica claro. É muito mais amplo, percebo, claro que sim. Digamos que eu imagino que as obras completas de Fernando Pessoa, se forem publicadas um dia, serão 30, 40, 50 volumes. Nós costumamos ler 2 livros, 1, 2, 3 livros de Fernando Pessoa, mas nós não temos um conhecimento de 30, 40, 50 livros diferentes, e só quando possamos ler 30, 40, 50 livros diferentes e grandes é que poderemos ter uma ideia de obras completas de Fernando Pessoa. Bem. Mais alguém tem alguma pergunta? Algum comentário? Ok. Bem, Jerónimo, então agradecemos a tua participação, a tua partilha. Ficamos em contacto, está bem? Nós estamos também a reativar a nossa cátedra e, claro que sim, queremos trabalhar mais e trabalhar em conjunto e colaborar, porque o trabalho colaborativo, sem dúvida, é positivo. Bem, obrigada a Jerónimo, obrigada ao Dr. Rainer e obrigada a todos. E a conferência ficou gravada, depois passamos o link e fica no YouTube, fica nas nossas redes e depois passamos para ti, Jerónimo, está bem? Perfeito. Eu ainda partilhei pelo chat o link para o livro de cartas astrológicas e posso, claro, mais tarde partilhar outros materiais. Esperemos então que alguns participantes digam se é preciso encontrar alguma outra informação. Ótimo. Então, obrigada e muito bom dia, muito boa tarde a todos.